E olha, vamos agora olhar um pouquinho para o nosso noticiário internacional para a gente trazer os principais fatos desta quinta-feira para você que nos acompanha. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, andou em um caminhão de lixo para provocar Joe Biden. Vamos entender essa provocação com o nosso correspondente Eliseu Caetano. Fala, Eliseu, bem-vindo. Oi, Evandro. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. Que situação mais inusitada, hein? Pegou todo mundo de surpresa aqui nos Estados Unidos há 5 dias do pleito, que vai acontecer no próximo dia 5 de novembro, com os números das principais pesquisas de opiniões e intenções de voto ali apertados, acirrados, dando empate técnico neste momento para Kamala Harris e Donald Trump. O ex-presidente e atual candidato pelo Partido Republicano foi hoje fazer um comício lá em Wisconsin, que é um dos 7 estados aqui chamado de swing states, ou estados pêndulos, né? E ele foi para fazer esse encontro, que é muito importante. Ele precisa dos eleitores daquele estado, dessa região, mas ele, ao descer do avião dele, ainda lá na pista do aeroporto, ele entrou num caminhão de lixo totalmente estilizado, né? O caminhão estava ali personalizado com adesivos da campanha dele, e depois que ele desceu ali do caminhão, ele obviamente falou com a imprensa, estava todo animadinho, estava inclusive usando um colete que é comumente usados, né, pelos catadores de lixo, né, como a gente chama no Brasil, pelos lixeiros ou garis, em algumas partes do nosso país também a gente usa esse termo, não é verdade? Ele disse o seguinte, que se achou em primeiro lugar magro com o colete, que pretende usar esse colete mais vezes, inclusive que é muito melhor usar esse colete do que vestir azul, que é a cor usada pelos democratas. E essa foi a resposta de Donald Trump à crítica feita pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra ele e contra os eleitores do Partido Republicano através das redes sociais. Só para a gente relembrar, tudo começou no domingo, quando Donald Trump fez um comício em Nova York. Lá no Madison Square Garden teve um rapaz, um ator, que foi fazer uma espécie de stand-up comedy e aí ele fez uma piada muito infeliz, chamando os moradores de Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. E aí Joe Biden foi tentar ali se meter naquela confusão envolvendo Kamala Harris, Donald Trump, os moradores de Porto Rico, o ator que fez a piada infame, e aí enfiou os pés pelas mãos, acabou se embolando muito mais. Ele disse o seguinte, lixo, quem disse foi Joe Biden, né, o Evandro? Ele disse o seguinte nas redes sociais, lixo é quem vota em Donald Trump. Ou seja, pegou na metade do país, resvalou na metade dos americanos que votam nos republicanos. E aí tá um quiprocó danado aqui, como diria minha avó Dona Arlete, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tudo porque Joe Biden teve que, às pressas, obviamente, avisado pela equipe da Casa Branca, né, da gafe, da terrível gafe que ele cometeu, ir lá e pedir desculpa para os eleitores. Ele disse que não foi bem isso que ele quis dizer, que ele foi mal interpretado e tal, mas aí já era tarde demais. Donald Trump já estava lá em Wisconsin, no caminhão de lixo, dizendo que não tem problema nenhum em ser gari, que ser lixeiro é ser honesto também, que ele prefere ser honesto do que vestir azul, e pegou todo mundo de surpresa e fez o que ele sabe fazer bem, né, bem feito, que é ser midiático, porque o Donald Trump é uma figura controversa, mas também uma figura midiática, né? Ele consegue atrair todas as atenções para ele, diante daquela velha frase, né, do velho ditado popular, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Parece ser cada vez mais a frase de Donald Trump. Ele cumpriu, como eu disse, a agenda lá em Wisconsin. Aliás, Kamala Harris está no estado de Nevada hoje, viu? E Donald Trump e ela estão ali disputando os números, os eleitores nesses estados cruciais. Então, por isso é importante, tanto para um quanto para outro, chamar a atenção nesse momento e falar com esse eleitor que no momento não está votando em ninguém ainda. Essa troca de farpas pode, de acordo com os analistas políticos aqui, além de durar mais alguns dias, render aí uns pontinhos para cima ou para baixo para os candidatos, tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump, né? A candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, ela disse o seguinte, que ela é contra criticar qualquer pessoa baseada em quem ela vota. Ela disse o seguinte, abre aspas, não acredito que pessoas que discordam de mim sejam o inimigo, disse a Kamala Harris, fecha aspas, num evento que aconteceu mais cedo na Carolina do Norte e agora ela está indo lá para o estado do Nevada. A situação, é claro,
está rendendo pra caramba por aqui, Evandro. Não se fala de outro assunto nas redes de televisões, na mídia de maneira geral, e até nas ruas aqui de Washington DC, a gente percebe uma movimentação, piadas, brincadeiras de pessoas repercutindo, né, não apenas a eleição que está cada dia mais acirrada, né? Estamos chegando no próximo dia 5 de novembro sem sequer saber o que vai acontecer, porque a gente não tem como prever se a contagem do votos vai ser rápida, se vai ser demorada. Na eleição de 2022 demorou alguns dias, né? A gente soube com 4, 5 dias praticamente depois que a eleição havia terminado. Então, há uma grande expectativa nessa eleição que vai mudar o curso dos Estados Unidos ou não, né? Mas está todo mundo de olho por aqui. Claro que nós da Jovem Pan News também vamos acompanhar isso de perto. E eu quero saber o que a turma aí do estúdio está achando, Evandro, dessa confusão toda. Eu não conseguiria ter essa criatividade toda. E olha que trabalho com TV há muito tempo. Você teria, Evandro Cini? Olha, não sei, viu, Eliseu? Não sei se eu sou tão bom em dobrar apostas como o Donald Trump. Mas o Eliseu conseguiu enfiar até a avó dele na informação que ele passou pra gente hoje aqui. Um abraço pra você, meu amigo. Ótimo trabalho aí na cobertura das eleições. E aí, Alan Gani? Bom, você lança uma provocação para Donald Trump, é a mesma coisa que você falar assim, né? Acender uma fogueirinha pequenininha e entregar para ele um galão cheio de combustível. Exatamente, deu de bandeja, porque ele sabe contra-atacar muito bem. Ele mostrou isso nas eleições de 2016. 2020 era uma situação diferente porque tinha pandemia, mas 2016 ele foi muito hábil, em vários episódios ele fez a mesma coisa e aí isso vira notícia, passa o tempo inteiro na mídia, é publicidade para Donald Trump. Ele fez um gol com isso daí. Publicidade sem esforço nenhum, a não ser subir nesse caminhão que estava completamente plotado com a campanha de Donald Trump agora para as eleições que nós vamos acompanhar também em uma cobertura especial aqui na Jovem Pan na próxima semana.